Você já parou para pensar como um único ato pôde mudar o destino de toda a humanidade? Em Romanos 5, do 12 ao 21, Paulo faz um contraste radical. Adão, que desobedeceu e nos deixou um legado de pecado e morte, e Cristo, que obedeceu os planos eternos e perfeitos do Pai e nos ofereceu graça e vida eterna. A boa notícia é que o que Jesus fez na cruz é muito maior do que o estrago do pecado. Nesse vídeo, você vai descobrir como a graça de Deus não apenas cobre os nossos erros, mas nos coloca em um novo lugar. Se você já se sentiu condenado ou achou que os seus pecados são grandes demais, essa mensagem vai te libertar. Não é sobre o que você merece, é sobre o que Cristo conquistou por você. Então, vem comigo mergulhar nesta verdade transformadora. Graça e paz, povo de Deus. Estamos edificando a nossa teologia sobre uma base sólida, que é a palavra de Deus. Aqui no Teolosofando, entregamos a você um material sério e comprometido com as Escrituras. Pedimos apenas que você contribua conosco, deixando o seu like, seu comentário, compartilhando o link dessa aula no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, entre os seus amigos, nas suas famílias, todos aqueles que precisam ouvir esta mensagem. E se você é novo por aqui, agora aproveite e já se inscreva no nosso canal. Se já fez isso, então vamos ao que interessa. Na sessão da carta aos Romanos, do capítulo 5, do 12 ao 21, o apóstolo Paulo nos apresenta um contraste profundo entre dois personagens centrais da história humana. Adão, o homem que desobedeceu e nos trouxe o pecado e a morte, e Cristo, o homem perfeito no qual a obediência nos trouxe graça e vida eterna. Paulo mostra que a realidade espiritual de cada ser humano está ligada a um desses dois cabeças representativas. O texto nos convida a refletir sobre a gravidade do pecado e a suficiência da graça e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Diante disso, a história da humanidade pode ser resumida em dois capítulos: a queda em Adão e a redenção em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 é o divisor de águas de toda a epístola. E eu quero convidá-lo a tomar o seu material didático, a sua Bíblia em mãos, seu bloco para anotações, pois nós vamos, a partir do versículo de número 12, extrair alguns princípios, alguns norteadores importantes para a nossa construção, para a nossa teologia. Primeiramente, nós veremos a entrada do pecado e da morte no mundo, a partir do versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia,
a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. O pecado, ele entrou no mundo por um homem, Adão, e a morte veio como consequência inevitável. Todos pecaram, não apenas Adão, mas porque nele toda a humanidade estava representada. Mas afinal, qual a origem do pecado? Embora o pecado tivesse ocorrido no mundo angelical com a queda de Lúcifer, na história humana, o pecado foi introduzido pela queda de Adão. O pecado, ele é como uma doença genética transmitida de geração em geração. Assim, ele afeta toda a humanidade. Nós já fizemos menção disso aqui no Teolosofando em outros encontros. O pecado também pode ser comparado como um vírus que é transmitido a toda a humanidade. Como no período da pandemia nós tivemos o vírus do Covid-19 afetando toda a humanidade. Assim é o pecado. Por um homem, Adão, que desobedeceu, o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado, a morte e a transgressão de Adão passou a toda a humanidade. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo sobre a carta aos Romanos, ele fala sobre a consequência do pecado. Vai aparecer para você aí na tela, na transição a seguir, e nós fazemos isso com a intenção que você possa dar pausa no vídeo, anotar essas referências, tirar print da tela, compartilhar, guardar, porque essas informações são muito importantes para a nossa teologia. E Hernandes Dias Lopes contribui conosco dizendo: que tipo de morte entrou no mundo pelo pecado? A morte física, espiritual e eterna. A morte física é a separação entre alma e corpo, 2 Coríntios 5:8. A morte espiritual é a separação entre o ser e Deus, devido a um ato de desobediência, capítulo 7, versículo 9. A morte eterna, ou a segunda morte, é a separação irremediável e eterna entre o homem e Deus. No quinto século, Pelágio negou o caráter universal da queda e acabou defendendo a tese de que somos tão livres quanto Adão o era antes da queda. O pecado de Adão foi apenas individual, dizia Pelágio, sem consequência para a raça humana. Pelágio ensinava que todos os homens imitam o pecado de Adão e, portanto, morrem em consequência do seu próprio pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que Adão era o cabeça representativa de toda a raça humana e nós estávamos nele quando ele caiu. Com sua queda, toda a raça humana caiu. Seu pecado foi nos imputado e como filhos de Adão, todos os seres humanos nascem também em pecado. Adão, ele se posicionou na porta de entrada da história e por meio dele o pecado entrou no mundo. Agora todos estão em estado de depravação total. Doutrina esta que
já apresentamos aqui também no Teolosofando. A partir do verso 15, nós vemos o contraste entre Adão e Cristo. Acompanhe. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. A transgressão trouxe condenação. Cristo nos trouxe justificação e vida. Transgressão vem do grego paratoma, que tem o significado básico de desvio de um caminho ou partida da norma. Por extensão, ele carrega a ideia de ir onde não deveria ir e, portanto, às vezes é traduzido como transgressão. Todas as pessoas estão em Adão por nascimento ou em Cristo pelo novo nascimento e automaticamente pela justificação pela fé. Então nós temos os dois cabeças federativas da raça humana: Adão, que pecou, e Cristo, que obedeceu e trouxe vida eterna. Nós temos, a partir do verso 18, dois atos que mudaram a história. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Um ato de desobediência nos trouxe condenação. Condenação a toda raça humana. Um único ato de obediência trouxe justificação para todos aqueles que se apropriam desta doutrina pela fé. Adão é o cabeça representativa da velha humanidade. Cristo, por sua vez, é o cabeça da nova humanidade. O único pecado de Adão trouxe-nos um legado de morte e transgressão, mas Jesus Cristo nos trouxe e ofereceu a vida eterna. Adão, por sua vez, é um antitipo de Cristo. Hernande Dias Lopes, mais uma vez, nos oferece um comentário no seu trabalho, A Carta aos Romanos. Adão é, sobretudo, antitipo de Cristo. Nele caímos e morremos. Em Cristo nos levantamos e vivemos. Por meio do seu pecado, entrou a morte no mundo. Por meio da obediência de Cristo, recebemos vida eterna. Que mensagem gloriosa! Se olhamos para o passado, se olhamos para Adão, nós enxergamos desgraça, pecado, ruína
e morte. Mas se olharmos para Jesus Cristo, nós encontramos vida eterna. Nós somos justificados pela fé, mediante a graça de Jesus Cristo. Esta graça que é superabundante, versículo 20 ao versículo de número 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A lei tem apenas uma função: apresentar-nos o pecado. Na lei, o pecado se torna evidente, ela não remove, porém, a graça nos oferta vida eterna. A salvação não é pela lei e muito menos pelas obras que realizamos, mas pela graça mediante a fé. A lei nos mostra que precisamos desesperadamente de Cristo e da graça que por ele nos é ofertada. Francis Schaeffer, ele propõe: a lei não torna as pessoas pecadoras, mas simplesmente torna mais explícito o fato de que elas são pecadoras. O propósito da lei é revelar o nosso pecado. E na graça de Jesus Cristo, nós encontramos justificação pela fé, que é a verdade central da carta aos Romanos, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé. Deus deu a lei por intermédio de Moisés, não para substituir a graça, mas para revelar a necessidade do ser humano tem de que receber a graça. A lei, ela é temporária, mas a graça, ela é eterna. John MacArthur, também no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, ele nos traz a seguinte proposta: por definição, todos os presentes são gratuitos, mas carismas, dom gratuito, refere-se a algo dado com graça especial e favor, e, portanto, deve ser devidamente traduzida por dom da graça. Quando usado do que é o dado a Deus, o termo refere-se ao que é certo e aceitável diante dele. Quando usado de que é dado por Deus, como aqui, refere-se ao que é dado completamente à parte do mérito humano. Em relação ao sacrifício expiatório de Jesus, ambos os sentidos estão envolvidos. A morte na cruz foi um supremo ato de Jesus de obediência ao Pai e, portanto, era totalmente aceitável para o Pai, como também foi um ato supremo da graça divina, seu dom gratuito, oferecido a toda humanidade pecadora. A graça de Jesus Cristo, oferecida-nos a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário, é um ato de bondade e generosidade do Pai, a fim de resgatar a humanidade caída. Eu reforço: se em Adão nos foi apresentado o pecado e a consequência do pecado é a morte, a separação entre Deus e o homem, em Cristo Jesus nós recebemos a graça de Deus
e a graça de Deus justifica o homem pecador. E esse estado de inimizade, de pecado, de condenação, tornou-se em estado de amizade, de aproximação, e agora recebemos vida eterna. O pecado de Adão trouxe a morte, mas o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, fez mais do que simplesmente fornecer o caminho para a humanidade caída ser restaurada para o estado de inocência original de Adão. Jesus Cristo não só reverteu a maldição da morte por perdão e purificação do pecado, mas desde que o caminho para os homens remidos para compartilhar na justiça plena e glória de Deus. Se em Adão recebemos a morte, em Cristo recebemos a graça e vida eterna. João Calvino, ele contribui conosco nesta oportunidade. Desde a queda de Adão, o pecado teve um efeito a produzir ruína de muitos. Muito mais eficaz é a graça de Deus para o benefício de muitos, na medida em que é admitido que Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão para destruir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como aplicação prática, não existe pecado tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. A graça não apenas cobre o pecado, mas nos introduz a uma nova realidade de vida. A graça, ela abre os portais da vida eterna para os pecadores. O Senhor Jesus recebe os que estavam condenados e mortos no palácio da graça e concede a eles o dom da vida eterna. Paulo, ele vai escrever posteriormente: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não merecíamos a graça de Deus, não merecíamos as misericórdias do Pai, mas Jesus Cristo conquistou essa graça por nós, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Paulo nos conduz da tragédia do Éden à vitória no Calvário. Em Adão herdamos morte, condenação, afastamento de Deus. Em Cristo recebemos vida, justificação e reconciliação. A escolha não é apenas moral, mas existencial. Viver sobre o reinado do pecado ou sobre o reinado da graça. Se em Adão tudo foi perdido, em Cristo tudo foi restaurado. E agora nós temos livre acesso diante de Deus por causa do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E isso não é algo que recebemos por méritos próprios, é algo nos oferecido pela graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta graça que é maravilhosa, esta graça que é transbordante. Nós estamos vivendo sobre o triunfo da graça de Deus, sobre o triunfo do reino
de Deus. Cabe a nós, neste momento, nos apropriarmos desta verdade e escolhemos se queremos viver sobre o reinado de Adão, que caiu e nos trouxe pecado e morte, ou sobre o reinado de Cristo, que obedeceu e se sacrificou e nos trouxe vida eterna. Esta graça, que é infinita, está sendo, nesta oportunidade, oferecida a você, oferecida a mim. Cabe nos apropriarmos desta verdade pela fé. Amém? Glória a Deus. Nós estamos construindo a nossa teologia sobre esta base sólida que é a palavra de Deus. E eu quero orar com você neste momento. E se por um acaso você nos acompanhou até aqui e ainda não reconheceu sobre esta sua vida esta graça, não reconheceu sobre a sua vida esta grandiosa graça de Deus, eu lhe convido, neste momento, a reconhecer e se apropriar desta verdade, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pai, mais uma vez, nós te louvamos por este tempo de qualidade em nossas vidas. Nós te louvamos por esta mensagem que inundou os nossos corações e transformou a nossa vida. Esta graça que superabundou sobre o pecado nos alcançou. E agora, Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome porque entendemos que fomos alcançados não por nossos méritos, que fomos alcançados não porque somos bons ou perfeitos, mas porque apesar dos nossos pecados, das nossas transgressões e do pecado de Adão que passou a toda a raça humana, pois ele é o cabeça federativa de toda a humanidade, Cristo Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz do Calvário, oferecendo a sua vida como propiciação pelos nossos pecados e nos justificou diante de Deus, o Pai. E nós nos apropriamos desta verdade mediante a fé em Jesus Cristo. Nós oramos neste momento para que o Senhor, ó Pai, toque neste coração que está nos ouvindo. Nós encaminhamos, levamos esta mensagem aos ouvidos, mas apenas o teu Espírito Santo pode levar esta mensagem ao coração. E a minha oração neste momento é que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa alcançar este coração em nome de Jesus Cristo e para sua glória. Nós te louvamos por esta graça infinita, graça que nos alcançou, graça que superabundou sobre os nossos pecados. Sem em Adão recebemos pecado em morte, em Cristo recebemos vida eterna. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui no Teolosofando, que semana após semana, sedentos pela tua palavra e sedentos por aprender mais de ti, tem nos acompanhado. Só o Senhor para retribuir todo o esforço que cada um deles coloca diante disso. Em nome de Jesus, alcance sua casa, sua família, seus amigos, para a glória do teu nome. E nós nos apropriamos pela fé desta graça, desta gloriosa graça de Deus e vivemos o triunfante reino
da graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, mais uma vez eu te lembro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Tem muita coisa a ser ofertada aqui no Teolosofando ainda, através deste estudo sobre a carta aos Romanos e tantos outros que virão, pois a nossa proposta aqui é estudarmos todas as cartas do apóstolo Paulo e darmos sequência posteriormente na nossa construção. Contribua conosco através do seu like, do seu joinha. É muito importante essa interação para que nós possamos compreender que você está gostando do conteúdo que está sendo oferecido, como também compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, entre os seus amigos. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando. E eu aguardo você para a próxima aula, onde nós estudaremos o capítulo 6 da carta aos Romanos. Um grande abraço. Até lá. Fique com Deus.